E aí, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar de uma situação meio delicada, que é um pouco desagradável até, mas a gente tem que falar, porque ontem teve a final aí primeiro jogo da final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro do Maracanã, foi 3-1 pro Flamengo, dois gols do Gabigol. Eu fiquei pensando, não é possível que um time como o Atlético, como está agora, com o Milito, organizado, tá na final da Copa do Brasil e da Libertadores, tomar dois gols do Gabigol, alguma coisa aconteceu, tem alguma coisa errada, certo? Ah, o Gabigol é um capítulo à parte, talvez depois tenha que fazer um vídeo separado sobre ele, mas o Gabigol, o normal dele é três chances claríssimas de fazer um gol, não é um... E agora 2 anos parado na reserva, sei lá quanto tempo. Não, alguma coisa extra-campo aconteceu para o Gabigol fazer dois gols e o Flamengo ganhar de 3-1. O que aconteceu? Eu fiquei pensando que talvez isso tenha um pouco a ver com esse sentimento de injustiça histórica que carrega já esse encontro entre Atlético e Flamengo desde o começo da década de 80. E é um pouco sobre isso que eu queria falar hoje. Houve duas situações, dois jogos decisivos no começo da década de 80, um em 80 e um em 81, os dois entre Atlético e Flamengo, e os dois foram muito injustos. Na verdade, a gente tem que dizer isso para não dizer roubado, vai, mas podemos usar o termo roubado porque até o jornal inglês The Guardian, que é o maior jornal da Inglaterra, fez uma reportagem em 2017, né, 7 anos atrás, falando que esse é o maior roubo da história. E realmente, essa Libertadores de 81 é o maior roubo da história, eu vou explicar aqui por quê. E esse sentimento de injustiça perdura porque não foi resolvido. Quando tem uma coisa no passado mal resolvida e um sentimento de que foi feita uma injustiça que não foi reparada, isso acaba carregando o clima há muito mais tempo. E o próprio presidente, o diretor do Flamengo, no dia do sorteio da final da Copa do Brasil, agora em 2024, falou sobre isso. Ah, o Galo tá chorando faz 40 anos, o Atlético tá chorando faz 40 anos e não sei o quê. É que, pô, não é que tá chorando, é que realmente foi o maior roubo da história, essa que é a questão. Deixa eu contextualizar um pouco a situação. O Flamengo, na década de 70, ele era hoje em dia ele é um time muito vencedor, ganhou vários títulos e tal, mas na época, o Flamengo, na década de 70, o Flamengo nunca tinha ganhado nenhum brasileiro, nem Libertadores, nem nada. O brasileiro era recente e tal, mas não era um time vencedor como é hoje. Só que aí surgiu o Zico, no final da década de 70, que até hoje é o maior craque, maior ídolo da história do Flamengo. E aí se criou essa coisa, não, agora o Flamengo vai ganhar títulos e tal. Só que, na época, o melhor time do Brasil era o Atlético Mineiro. Era melhor que o do Flamengo. O Atlético tinha, desde o final da década de 70, desde o campeonato de 77, 78, e o Internacional eram os times que eram a base da seleção brasileira, né? O Falcão no Internacional e no Atlético o Toninho Cerezo no meio campo. O ataque Éder Aleixo e Reinaldo é talvez um dos melhores ataques da história do futebol. Os dois muito bons, né? Tanto que era o ataque titular da seleção brasileira, Reinaldo e Éder Aleixo. Em 82, o Cerezo e o Éder foram titulares, mas o Reinaldo estava machucado, e aí jogou o Serginho. Mas esse ataque, o Reinaldo é o maior ídolo da história do Atlético, e não é à toa, o cara é um monstro, monstro, monstro. Mas, e ainda tinha Palinha e Chicão no meio campo, era realmente o melhor time do Brasil. E aí chegaram na final do Campeonato Brasileiro de 80. Atlético e Flamengo. O Atlético ganhou o primeiro jogo em Minas, 1-0, gol do Reinaldo. Foi para o Maracanã jogando pelo empate. E aí foi um jogo muito tenso. O Flamengo abriu o placar, o Reinaldo empatou em seguida, o Flamengo fez 2-1, ficou 2-1 no primeiro tempo. Voltou para o segundo tempo, o Atlético tendo que correr atrás do empate, o Reinaldo machucou. Eu não lembro, eu não sei, eu acho que assisti o videotape completo desse jogo, mas eu não lembro se foi uma entrada de alguém ou se ele distendeu a perna. Eu acho que ele distendeu meio sozinho, não foi violência não. Mas ele jogou com a perna distendida, o músculo posterior da coxa abriu e ele ficou mancando. E não quis sair, porque ele era o Reinaldo, o craque do time. Ele, não, pode deixar que eu fico aqui. E ele com uma perna só empatou o jogo, aos 20 minutos do segundo tempo. Um cruzamento ele pegou de primeira ali e gol, 2-2. Nossa, talvez a atuação mais épica de um Maracanã lotado, ele jogando contra e o Flamengo ali buscando o primeiro título e ele vai lá e empata o jogo com uma perna só e sai comemorando com a Morgui e tal. É uma história bonita, mas enfim, isso aos 20 minutos do segundo tempo. Deu a saída, o Palinha saiu na cara do gol, mas na cara do gol assim, o impedimento mais escandaloso da história
que o erro de marcação de impedimento mais escandaloso da história, porque não era nem que estava em velocidade, em troca de posição. O Palhinha recebeu antes do zagueiro, porque o Palhinha recebeu pela meia direita, livre para fazer o 3-2, e um zagueiro do Flamengo dava condição, mas assim, o Palhinha recebeu, ele ainda estava em condição, porque o cara estava mais para cá. O Bandeira levantou o impedimento. Por quê? Porque se o Atlético faz 3-2 ali, o momento era muito do Atlético, porque o time era melhor, jogava pelo empate, estava empatado e ia fazer 3-2, faltando 20 minutos, 25 minutos para acabar. Aí a situação do Flamengo ia ficar difícil. Marcou o impedimento, os jogadores do Atlético ficaram indignados, entre ele e o Reinaldo, que tinha saído ali, porque na comemoração do gol, o árbitro mandou ele sair, porque ele demorou para voltar. Ele tinha acabado de entrar de volta, estava ali discutindo aquela discussão do absurdo do impedimento. O narrador, você assiste o jogo no YouTube, o narrador ficou indignado, falou: o que é isso? Prejudicou demais o Atlético. E aí, naquela discussão ali, o Flamengo queria cobrar o impedimento e tal, o Reinaldo deu um chutinho na bola do lado, o árbitro, expulsou. Era o José de Assis Aragão, que até muita gente depois chamou ele de José de Assis Aramengão, porque foi absurdo. Aí expulsa o melhor do time, aí o Atlético, ou seja, em 1 minuto o Reinaldo empatou o jogo, roubaram um terceiro gol do Atlético e expulsaram o melhor do time em 1 minuto aí. Aí depois o Nunes fez um gol, ficou 3-2 do Flamengo, o Flamengo foi campeão. Esse é o primeiro título do Flamengo. E aí classifica os dois para a Libertadores. Mas já foi muito roubado esse campeonato brasileiro. Classifica os dois para a Libertadores. Na época, até 99, na verdade, os dois times do mesmo país, eram os dois finalistas do brasileiro, na época só ia 2 por país, jogavam no mesmo grupo, caíram com os dois times do Olímpia e Cerro Porteño do Paraguai, se não me engano. E aí, os dois jogos na fase de grupos lá empataram 2-2 e eles tinham que fazer um jogo de desempate. Na época eu acho que só classificava eu não sei direito, mas foram fazer um jogo de desempate que foi marcado para Goiânia com um árbitro carioca, que era o José Roberto Wright. E aí, esse jogo é considerado o maior roubo da história. Por quê? Porque, como eu já disse, o Atlético era um time melhor do que o Flamengo, mas o Flamengo tinha lá os seus... Não vamos falar aqui, porque não dá para saber, mas assim, você olha o jogo, esse tem o videotape completo do jogo, que o jogo é curto, o jogo só durou 37 minutos. Porque é isso, estava um jogo pegado no começo, e aí, claro, o Atlético melhor no jogo, mas aos 20 minutos do primeiro tempo, o Zico pegou uma bola ali, foi passar pelo Reinaldo, o Reinaldo esticou a perna e não alcançou a bola, falta. Mas foi falta normal. O Zico fala que foi uma tesoura por trás, mas não foi. O Zico até é um cara gente boa, mas nesse caso ali, cara, não foi uma tesoura por trás, foi uma falta normal. E na época o jogo era muito mais pegado do que hoje. Quem lembra do futebol da década de 80, expulsão por falta no futebol na época era só com fratura exposta, era coisa assim. Nossa, era muito... Não é preciso dizer que não tinha VAR, que o VAR é muito recente, mas assim, nossa senhora, o jogo era muito diferente. E uma faltinha de jogo ali normal, não era corte de contra-ataque. Hoje em dia essa falta seria no máximo cartão amarelo, mas no máximo. Mas eu acho que nem amarelo porque foi uma falta de jogo ali normal. E aí expulsou de novo, melhor jogador do time, Reinaldo, tá expulso. Aí, já ficaram indignados e tal, mas o Atlético ainda seguiu jogando. E ainda o Atlético estava melhor do que o Flamengo, mesmo com um a menos. Aí passa um tempo, aos 30 e poucos minutos, tem uma falta para o Atlético no campo de ataque, em cima do Éder. O Éder levanta para cobrar, o Wright vem e tira a bola do Éder. Esse eu acho que foi o mais escandaloso. Que o Reinaldo e o Éder eram os dois ídolos, junto com o Cerezo, os 3 melhores jogadores do time. E aí, você vê a imagem, você fica indignado, porque o Éder pega a bola para cobrar, o Wright tira a bola do Éder. Aí o Éder vai lá, pega a bola, o Wright vai na direção dele para peitar ele e eles trombam. A hora que eles trombam, o Wright expulsa o Éder também. Aí eu falei, aí os dirigentes invadiram o campo, aí deu um rolo da... Aí na reclamação ele expulsou mais o Palhinha, mais não sei quem. Ou seja, depois teve mais um expulso por reclamação, com 5 expulsos o time não pode continuar, porque o mínimo para jogar são 7, só tinha 6, o jogo foi dado por encerrado, WO, Flamengo classificado por WO, e aí depois o Flamengo foi campeão, chegou à segunda fase, foi campeão contra o Cobreloa do Chile, depois ganhou o Mundial. Ou seja, esse título de 80 e de 81, os dois do Flamengo foram roubados. Infelizmente a gente tem que falar com todas as letras, foram roubados. Assim, o jornal inglês The Guardian descreveu como o maior roubo da história. Eu, de tudo que eu já acompanhei, ouvi falar de futebol, também o maior roubo da história. E nunca se problematizou isso, a ponto do dirigente do Flamengo vir falar que chororô. Que
pô, não é possível isso, gente. Não é possível, não é possível. Então fica esse clima pesado, porque o Atlético tem um sentimento de injustiça e de ódio ao Flamengo que não consegue resolver, porque fica. Eu acho essa a única explicação pro jogo de ontem, de ter tomado 2 gols do Gabigol, gente. Tomar 2 gols do Gabigol, um time que toma 2 gols do Gabigol na atual situação vai ganhar de quem? Quanto tempo faz que o Gabigol não faz 2 gols num jogo? Sei lá, é uma coisa que um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. E acontece numa final, assim, não, alguma coisa extracampo tem. Ah, mas o que vai fazer sobre isso? É a questão, tem que fazer uma discussão mais longa sobre isso, mas é a questão de reparação histórica. Eu estou fazendo minha parte aqui de colocar, claro que isso não vai chegar nos jogadores, mas de colocar isso em discussão. As pessoas têm que saber que foi uma injustiça. Teria que, sei lá, a CBF dar um prêmio honorário para o Atlético por causa daqueles jogos que ele foi roubado e podia ter ganhado muito mais títulos do que já ganhou na história. Enfim, alguma coisa tem que ser feita, não pode ficar uma coisa escondida, guardada lá. É a questão das comissões de memória histórica que os países têm, que tem o Brasil, tem a Espanha, os países têm sobre isso, para rever situações injustas no passado e problematizar elas e tentar pelo menos uma reparação, pelo menos falar, gente, tudo bem, aconteceu isso, é passado, mas a gente tem que ter consciência de que isso foi injusto e tal, porque senão fica esse negócio para sempre. Teria que o Flamengo também fazer a parte dele e ao invés de ficar falando que é chororô do Atlético, admitir que foi roubado, pô. Não custa tanto assim? Ah, mas o Flamengo nunca vai fazer isso porque ele quer usufruir desse sentimento de injustiça que os outros times têm contra ele, ele vai continuar ganhando títulos por causa de... Ah, se for isso eu não vou nem comentar, porque seria de uma baixeza moral do Flamengo muito grave, né? Então assim, o que vai fazer sobre isso? Tem que pelo menos colocar em discussão e tem que todo mundo pelo menos ter consciência de que foi o maior roubo da história do futebol. É isso, pelo menos isso. Beleza, gente? Meio desagradável, mas pô, depois do jogo de ontem acho que eu tinha que falar um pouco sobre isso. Valeu!